O que é teologia da libertação e teologia da missão integral? Esses dois movimentos teológicos são os mesmos ou não? Bom, é sobre isso que a gente vai falar hoje nesse vídeo aqui na Escola Convergência. Eu sou o pastor Iago Martins, eu tenho um canal no YouTube chamado Ordem Teologia, talvez você conheça ou não, vai dar uma olhada lá se quiser. Mas no vídeo de hoje aqui no canal da escola a gente vai falar um pouco sobre esses dois movimentos que geraram muito burburinho no passado, que hoje são menos tema do momento, mas que ainda são assuntos importantes para qualquer estudante de teologia conhecer, saber as terminologias e saber quem são os principais autores desses dois movimentos. Vamos começar pelo mais antigo, Teologia da Libertação. A Teologia da Libertação é um movimento católico romano iniciado principalmente depois do Concílio Vaticano II. É uma abordagem que bebe bastante de movimentos políticos de esquerda, dialoga com o comunismo, com o marxismo e outros tipos de movimentos de libertação, que acreditam que deve existir um processo de libertação do oprimido, em uma leitura bem progressista do que isso significa, para a libertação não só de povos oprimidos, mas de nações que estejam subdesenvolvidas em contraste com nações mais desenvolvidas, que eles interpretam como exploradoras e imperialistas contra outros povos. Esse movimento é mais conhecido na América Latina, ele se desenvolve a partir de 1960 e se tornou a praxis teológica de vários homens, como Leonardo Boff e Gustavo Gutierrez. Esse movimento popularizou algumas frases muito conhecidas como a opção preferencial pelo pobre. Você deve ter ouvido esse termo, talvez de algum pregador da teologia da missão integral. E isso não é esquisito, porque a teologia da missão integral, como um segundo movimento, pega muito daquilo que é comum à teologia da libertação e adapta à hermenêutica e à teologia protestante. O termo teologia da missão integral é um termo que foi cunhado também na América do Sul, principalmente nos anos 60. Nasce cerca de 10 anos depois da teologia da libertação, principalmente por meio da fraternidade teológica latino-americana. Por mais que não seja necessariamente uma filha da teologia da libertação, certamente é um tipo de irmã que toma muito dos modos de pensar dessa teologia. Por mais que haja algumas obras que promovem metodologias e visões mais sistemáticas da teologia da missão integral ou da missiologia latino-americana, como também é conhecida, a teologia da missão integral certamente é menos sistematizada do que a teologia da libertação, possuindo uma quantidade um tanto menor de teóricos de referência. Mas certamente René Padilha e Samuel Escobar são os nomes mais conhecidos como as bases dessa teologia. Quais problemas esses dois movimentos têm em comum? Os problemas principais que esses movimentos compartilham são hermenêuticos e missiológicos. Como problema hermenêutico, tanto a teologia da libertação quanto a teologia da missão integral passam pelo problema da mediação socioanalítica. Por mais que essa seja uma terminologia mais comum dentro da teologia da libertação, teólogos da missão integral têm repetido esse método hermenêutico em muitos sermões e palestras que foram dadas no Brasil e no mundo. O que é essa mediação? No livro Teologia do Político e Suas Mediações, o teólogo da libertação Clodovis Boff vai argumentar que para fazermos teologia, nós precisamos de 3 mediações: o ver, o julgar e o agir. Na mediação do ver, que é a mediação socioanalítica, nós estamos diante da realidade à nossa volta que precisa ser julgada e avaliada. E a gente faz isso através de elementos de conhecimentos das ciências sociais. Tomamos conhecimentos e perspectivas das ciências sociais e usamos como uma abordagem de aproximação da realidade. Depois que nós fazemos isso, nós vamos para a segunda mediação, é a mediação do julgar, que eles chamam de mediação hermenêutica. É aí que eu começo a fazer teologia. Então, eu começo a construir teologia a partir do meu conhecimento bíblico, com as informações que eu tomei da realidade. E depois eu vou para a mediação prática, o que eles chamam de agir. É a resposta que eu dou para o mundo. Talvez você já tenha percebido qual é o problema dessas mediações. É que eu só tenho uma mediação hermenêutica, ou seja, eu só tenho o trabalho teológico a partir do texto, depois que eu tomo informações da realidade a partir dos conhecimentos das ciências sociais. O que a gente deveria fazer, na verdade, é o movimento oposto. É a partir da mediação hermenêutica, a partir do conhecimento que eu tenho da Escritura, através dos melhores métodos de exegese e de boa hermenêutica, julgar os elementos socioanalíticos da realidade. Infelizmente, muitos desses acreditam que é impossível uma análise objetiva da Escritura, devemos analisar a Escritura a partir da percepção da realidade, que já é enviesada por uma preferência política ou social. Isso torna toda a hermenêutica da teologia da missão integral e da teologia da libertação hermenêuticas profundamente políticas, hermenêuticas que torcem o texto às preferências prévias de observação do mundo. Mas há um problema missiológico muito claro também. Esses movimentos entendem que a ação no mundo de melhoria da sociedade e de alívio
a vida do miserável é equivalente à apresentação do evangelho. Acreditam que, de alguma forma, ser sal e luz e cuidar do pobre representa a própria pregação do evangelho. Muitos teóricos da missão integral, por exemplo, vão dizer que a ação social é evangelismo e que tirar a alma de alguém do inferno não é tão importante quanto tirar o inferno da alma de alguém. E nisso a pregação do evangelho fica como uma coisa secundária diante do cuidado social. Muitos desses teóricos, como o próprio René Padilha, vai argumentar que não existe grau de prioridade entre ação social e pregação do evangelho, como se salvar a alma do inferno não fosse mais importante do que aliviar a vida presente. Isso tudo torna tanto a teologia da libertação como a teologia da missão integral duas correntes teóricas que, por mais que possuam suas diferenças, possuem os mesmos erros fundamentais. Para entender um pouco mais sobre essas e outras doutrinas e o nosso lugar no mundo, é importante você fazer um bom curso de teologia que te ajude com a hermenêutica bíblica, com a aproximação missiológica, e a Escola Convergência certamente é um lugar importante para isso. Eu e outros professores estaremos aqui para te ajudar. Então, vai conhecer a escola e se inscreve aqui no canal da Convergência, que eu tenho certeza que tem esse e vários outros conteúdos de teologia para te instruir e te alertar sobre a importância de se aproximar do Senhor.